Axé, Saravá, Mojubá, Namastê. Seja bem-vindo a mais essa videoaula. Aqui a gente vai entender os tronos divinos, suas referências, um a um, com calma, para a gente entender certinho, tá bom? Então vamos lá. A gente tem o trono da fé, então, tá certo? Formado por orixá masculino e um orixá feminino, é sempre assim, tá bom? Todos os tronos são formados por um par, um universal, outro cósmico, e aqui no trono da fé a gente tem Oxalá e Logunã. Então vamos lá. Na irradiação de Oxalá, a gente tem o sentido da fé. O campo de atuação de Oxalá é magnetizador e congregador. Então são verbos aí que a gente pode usar também, inclusive nos nossos pedidos. Quem faz magia sabe disso, quem faz magia das 7 chamas sagradas ou outras magias, tem que ter de cor esses verbos aqui, inclusive. Tá certo? Na parte religiosa, é justamente isso que vibra a força de Oxalá, o trono da fé. O elemento é a essência cristalina, as cores é o branco, mas também pode ser usado o dourado e o transparente. Mas o branco é o padrão de Oxalá. Branco leitoso, tá certo? Temos uma data comemorativa, que é simbólica, na verdade, que é o dia 25 de dezembro, dia de Natal, e dia da semana bacana para fazer pedidos, agradecimentos, oferendas e tudo que for para Oxalá. Sexta-feira é um dia bacana. No sincretismo religioso a gente tem Jesus Cristo, mas também temos vários outros mestres ascensionados que passaram pela Terra, por exemplo, Buda, que também é sincrético com Oxalá. Esses santos, esses seres levam as qualidades deste orixá, tá certo? Ainda no trono da fé, a gente tem o orixá cósmico, que é mãe Logunã, ou conhecido também como Oiá Tempo, tá certo? Ela também é irradiante da fé, atemporal dentro do tempo, a absorvente dentro desse trono. O campo de atuação é o condutor, desmagnetizador e descristalizador, tá certo? Os elementos é o espiral do tempo, as cores é o azul escuro, também pode ser usado o branco e o preto junto, ou seja, o bicolor, mas o azul escuro é o ideal. Data comemorativa a gente tem 11 de agosto, tá certo? Dia da semana. Todos os dias são dias para Logunã. E no sincretismo a gente tem uma santa que leva as qualidades de Logunã, que é a Santa Clara, tá certo? Trono do conhecimento. Vamos lá. Trono do conhecimento, a gente tem o orixá universal, que é Oxóssi. Ele irradia constantemente a força do conhecimento divino, tá? O campo de atuação ele é direcionador e expansor, ele expande, tá? Os elementos são o vegetal e o ar. A cor é verde, também pode ser usado o azul escuro e o magenta, mas o verde é a principal. Data comemorativa, a gente tem o dia 20 de janeiro, dia da semana bacana aí para oferendas, pedidos ao Oxóssi, dentro desses campos de atuação, é quinta-feira, mas qualquer dia é dia, viu gente? Aqui é só um dia apropriado, um dia que vibra um pouco mais essa força. E no sincretismo a gente tem São Sebastião, que é o santo que leva as qualidades de Oxóssi, tá certo? Ainda no trono do conhecimento a gente tem uma orixá absorvedora, uma orixá cósmica, que se chama Obá. A radiação dela é a concentração e a expansão, né? É uma orixá muito boa para quem presta concursos públicos, que faz muitas provas, vestibulares, né? Do qual a gente precisa de estar aliado esse conhecimento com a concentração. O Obá é muito bacana para isso, tá bom? Campo de atuação, raciocínio e o conhecimento. O elemento é a terra e o vegetal. A cor principal é a magenta, então pode ser usado o verde também, o marrom, vermelho com branco, bicolor, mas o magenta é a principal, tá certo? Data comemorativa é 30 de maio. Santo que leva as qualidades de Obá é Santa Joana d'Arc, várias outras, né? A gente no sincretismo tem vários santos que têm as qualidades, que a gente dá a referência principal. Dia de semana, um dia bacana aí para Obá, é quarta-feira, tá certo? Vamos lá, trono da ordem e da lei, né? A gente tem Pai Ogum, ele é irradiante da lei.
campo de atuação dele é lei e ordenação, ele é ordenador, tá certo? Os elementos é o ar e o fogo, as cores vermelho, azul escuro, prateado. Na Umbanda a gente costuma usar no sentido religioso o vermelho como cor principal, na magia o azul, né? E em outras religiões, matriz africana, essas cores mudam também, viu, gente? Mas na Umbanda, no sentido religioso, a gente usa o vermelho para algum, tá bom? Data comemorativa, dia 23 de abril. A gente tem o dia da semana, terça-feira, um dia bacana para algum. Sincretismo, aí o santo que leva aí o sincretismo, que leva as qualidades de algum é o São Jorge. Também pode ser Santo Antônio de Pádua, entre outros também, tá certo? Mas São Jorge é o mais conhecido, logicamente, tá bom? Ainda no trono da ordem da lei, a gente tem uma orixá cósmica, que a gente chama de Mãe Ansã. Ela é lei e direcionamento, ela é direcionadora no seu campo, né? É movimentadora e ordenadora no campo de atuação. O elemento é o ar, as cores amarelo, também o vermelho, mas a principal dentro do campo religioso é o amarelo. Data comemorativa dia 4 de dezembro, dia da semana, quarta-feira, é bacana para fazer oferendas, agradecimentos a Iansã, ou pedidos, logicamente. E o sincretismo a gente tem Santa Bárbara, que traz as qualidades deste orixá. Também pode ser Santa Brígida e entre outros, tá? Mas a principal, Santa Bárbara, tá certo? Trono do Amor. Trono do Amor a gente tem Pai Oxumaré, que é cósmico, né? Ele é absorvedor, né? Nesse sentido. Radiação do Amor, que é o trono, né? Campo de atuação, ele é renovador e agregador. Então, ele que vai aparar, vai consertar, ele que vai reparar as arestas nesse sentido do amor. Né? Muita gente confunde, né? Aqui é um trono bacana que eu gosto de explicar. Confunde o universal o cósmico, né? Muitas vezes fazem pedidos ao universal. E nesse caso aqui, por exemplo, quando a gente está com um desequilíbrio no amor, na verdade a gente não pede para Oxum, a gente pede para Oxumaré, porque ele é o reparador de arestas, é ele que vai renovar, é ele que vai agregar valores ali dentro daquele relacionamento, por exemplo, tá bom? Aqui eu gosto de explicar nesse trono essa questão, porque dá para a gente entender melhor, tá certo? Os elementos de Oxumaré, mineral e aquático. As cores é o azul turquesa ou azul claro, mas a principal é o azul turquesa, tá certo? Data comemorativa dia 24 de agosto, dia de semana, terça-feira, um dia bacana para Oxumaré. E no sincretismo, o santo que leva as qualidades de Oxumaré é São Bartolomeu, tá bom? No trono do amor a gente tem como irradiante universal Mãe Oxum, né? Trono é amor. Campo de atuação ela é agregadora e conceptiva, né? Então, mulheres que têm dificuldades em engravidar, essas questões, ela é conceptiva, então tá aí um orixá para fazer os pedidos, para vitalizar essa conceptividade dentro da mulher que está com dificuldade para engravidar. Elementos: mineral, água doce, logicamente, rios, cachoeiras, tá certo? Cores: a principal de Oxum na Umbanda sagrada é o rosa, tá bom? Mas muita gente usa o azul e o dourado também, tá certo? Nas datas comemorativas a gente tem dia 12 de outubro, 8 de dezembro também. Essas datas elas vêm dos santos sincréticos, tá, gente? Então, como às vezes tem mais de um santo, então às vezes tem mais de uma data comemorativa durante o ano, aí o terreiro, dentro da sua particularidade, fica à vontade para fazer essas homenagens, tá certo? Dia da semana, um dia bacana é quinta-feira, para Oxum. Sincretismo, Nossa Senhora da Conceição, Nossa Senhora dos Prazeres, Aparecida e várias outras, tá certo? O terreiro fica à vontade, mas a principal que a gente indica é Nossa Senhora da Conceição. No trono da evolução, a gente tem Pai Obaluaê e Mãe Nanamburoquê. Pai Obaluaê é universal dentro do trono da evolução. Ele tem a transmutação e a evolução, né? O Obaluaê também é conhecido como orixá curandeiro, né? Tem muita gente que fala isso, né? Ele cura porque ele transforma as coisas, na verdade ele é transformador, como a gente pode ver no campo de atuação aqui, tá certo? Os elementos são a terra e a água, as cores é o violeta, também o branco, o prateado e o bicolor branco e preto, tá certo?
Data comemorativa, a gente tem dia 16 do 8 e 17 do 12. Aí os terreiros ficam à vontade, isso também parte do sincretismo, tá certo? E dentro do contexto de Umbanda, São Lázaro leva as qualidades de Obaloaê. Dentro da nossa Umbanda, a gente separa o Obaloaê de Omolu. Eles são tronos diferentes, como vocês vão ver aqui. O Obaloaê faz parte do trono da evolução e o Omolu faz parte do trono da geração, como paralisador cósmico, tá certo? Quem já incorporou esses orixás, né, naturais, logicamente, porque a gente não incorpora os orixás maiores, a gente incorpora os orixás menores que vivem nas dimensões desses orixás e trazem energia pura. Eles, inclusive, eles não se comunicam nessas manifestações de incorporação, eles apenas trazem o axé para o terreiro de uma forma dançada e sabe que realmente as energias são totalmente diferentes. Nessa incorporação, nessa vivência, a gente tem essa real noção de como são, de fato, energias totalmente diferentes e distintas. Eu estou falando isso por quê? Porque tem muito terreiro, tem muitas vertentes ou particularidades que cultuam ou que levam o Obaloaê e o Omolu como sendo o mesmo orixá, e de fato não são, tá certo? Ainda temos no trono da evolução Nanamburoquê, que é a irradiação da decantação e evolução dentro do trono da evolução. Campo de atuação é a transmutação e decantação. Elemento é a água e a terra. A cor principal é lilás, mas também pode usar o roxo e o rosa, mas lilás é a principal. Data comemorativa dia 23 de julho. Dia legal para Nanã é domingo. E o sincretismo é Nossa Senhora de Santana. Né? Para quem está no interior de São Paulo aí, é a padroeira aqui da cidade de Vargem Grande do Sul, que está pertinho de mim aqui, que estou em São João da Boa Vista. Tá certo? No trono da justiça a gente tem Xangô e Oroiná. Tá certo? Xangô é o justiceiro nosso, né? É o trono da justiça, justiça divina. Campo de atuação ele é graduador e equilibrador, ele traz o equilíbrio. Os elementos é o ígneo, das rochas, o fogo e o ar. A cor principal é marrom dentro do contexto religioso, tá bom? Mas também pode ser usado o branco cristalino, o prato, o azul claro e outras cores também. Dentro do contexto religioso, na verdade, a gente pode usar qualquer cor, porque esses orixás eles se entrecruzam, que a gente vai falar daqui a pouco disso, tá bom? Então pode-se usar qualquer cor. É na magia que se muda, às vezes no candomblé, que é outra religião totalmente distinta da Umbanda, também as cores mudam, tá certo? Data comemorativa dia 30 de setembro ou 24 de junho. Dia da semana, quarta-feira. Sincretismo religioso. Um santo que traz as forças aí de Xangô, que traz as qualidades, é São Jerônimo, mais conhecido, mas pode ser São João Batista, que inclusive é o padroeiro da minha cidade aqui, e São Pedro e Moisés também, tá bom? Aí os terreiros são livres para utilizar o sincretismo, como acharem que deve, né? A gente gosta de usar São Jerônimo, tá bom? Oroiná é a cósmica desse trono, ela tem a força da purificação e do equilíbrio, campo de atuação é a justiça e a lei, os elementos é o fogo e o ar, a cor principal é laranja, mas pode ser usado dourado e vermelho também, data comemorativa é 24 de maio, quinta-feira é um dia bacana para Oroiná, e no sincretismo nós temos Santa Sara Kali, Santa Sara Kali que é padroeira dos ciganos, né? E justamente esse orixá, que é Oroiná ou Egunitá, ela assenta a linha dos ciganos, tá bom? Isso daí a gente vai ver lá na aula, ou já viu, né? A aula de arquétipos da Umbanda, linhas de trabalho, a gente fala sobre isso lá, tá bom? Pode ser usado Santa Brígida ou Santa Rita também, mas Santa Sara Kali é a mais comum. E Santa Sara Kali é negra, porque Kali significa negra, tá certo? É uma confusão que o pessoal faz também. Às vezes compra Santa Sara e ela vai branca no altar, mas na verdade a correta é a Santa Sara Kali e ela é negra, tá bom? Trono da geração, vamos lá, nós temos Pai Omolu, agora para encerrar aqui os tronos, né? Pai Omolu e Mãe Iemanjá. Pai Omolu é cósmico, né, na geração, então ele é paralisador, ele gera estabilidade e equilíbrio desse trono. Os elementos é o telúrico, a terra, né? A cor é o roxo, tá bom? Pode ser usado também bicolores preto, vermelho, branco e preto, mas o roxo é a cor principal. Data comemorativa dia 16 de agosto, 2 de novembro e outras por causa do sincretismo, então os terreiros ficam à vontade, né?
para fazer essas comemorações. Dia da semana bacana para o Omulu é segunda-feira. No sincretismo religioso, o principal é São Roque, traz as qualidades desse orixá. Pode ser São Bento, entre outros vários, tá bom? A gente utiliza São Roque. E temos Iemanjá, que é universal, do trono da geração, que tem o campo de atuação da criatividade da geração. O elemento é a água. A cor principal é o azul claro, também pode ser o branco cristalino e o prata, mas o azul claro é o principal, no contexto religioso. Data comemorativa, dia 8 de dezembro, entre outras também, por causa que tem várias santas no sincretismo. Dia da semana bacana para Iemanjá é o sábado. Sincretismo, Nossa Senhora dos Navegantes, das Candeias, da Glória, entre outros, tá certo? Ufa! Então esses são os tronos, são os pares fatorais, são os orixás, na sua individualidade de trono também. A gente viu cada um deles, as suas regências e vibrações, tá certo? E aí a gente tem 2 tronos à parte desses 14 que são fatorais, que é o trono da vitalidade do estímulo. Ainda temos que não está aqui o trono das intenções e o trono dos interesses, que na verdade é formado por orixá que chama Exu Mirim, e temos o orixá Pombagira Mirim também, que são muito novos, a gente está estudando isso ainda. A gente tem um livro de orixá Mirim, de Pombagira Mirim, que saiu agora. Não foi o Rubens que escreveu, foi a Cris Egídio, que eu indico também, editora Madras, Pombagira Mirim. Quem tiver interesse, leiam esse livro para ir aprendendo sobre esse orixá, assim como vão aparecer outros orixás, porque tem centenas de orixás, a gente vai cultuando aqueles que a gente conhece, né? E dentro do padrão religioso, a gente tem 14 fatorais, que são os 14 principais, que englobam todos os outros orixás, que porventura têm os mesmos sentidos ou os mesmos padrões, como por exemplo, Ossain e Oxóssi. Ossain é o Senhor das Folhas, ele está no reino vegetal. Oxóssi, como orixá principal e universal do trono do conhecimento, ele absorve esse orixá dentro do seu trono, para nós, tá certo? Então aqui são os tronos da vitalidade do estímulo, que é formado por Exu, orixá Exu e orixá Pombagira, tá certo? Eles não são fatorais, ou seja, dentro do nosso padrão, dentro do nosso conhecimento, dentro da nossa verdade, não se faz filhos de orixá Exu e não se faz filhos de orixá Pombagira, nem orixá Pombagira Mirim, nem orixá Exu Mirim, tá certo? Porque eles não são fatorais, eles não estão dentro desses 14 orixás que fatoram, são fatorais, pais e mães, né? Lá da criação, porque eles antecedem isso, né? A gente vai entender isso um pouquinho na hora que a gente vai falar lá na aula de esquerda da Umbanda. Eu vou falar um pouquinho sobre isso, então vocês vão entender lá no final do curso, que é um pouco mais complexo, está dentro da Gênesis de Umbanda. Então, esses orixás, essas energias, elas antecedem essas outras energias que a gente falou até agora, tá bom? Então, vamos lá. Então, o trono da vitalidade do estímulo, a gente tem orixá Exu, que ele é absorvente, neutralizador e vitalizador de seres. O campo de atuação são os 7 sentidos da vida, o elemento, as encruzilhadas e ruas. Cores, é o preto para Exu, tá certo? Pode ser usado bicolor, preto e vermelho também, mas o principal é preto mesmo, tá certo? É uma cor absorvente, uma cor de força. Exu usa o preto. Dia da semana, segunda-feira. Saudações é Laroye Exu, Exu Mojubá. Não tem um contexto literal dessa tradução, mas a gente é a mesma coisa que a gente se curvar, né, diante dessa força, chama Exu e se curva diante de sua força. O sentido é esse, tá certo? O sincretismo não há, porém em algumas casas, em alguns terreiros, dependendo da particularidade, utilizam Santo Antônio no sincretismo, tá bom? Mas na Umbanda Sagrada não há sincretismo para Exu. E Pombagira no trono do estímulo, né? A gente tem o campo de atuação estimulador e motivador. O elemento atua nos 7 sentidos da vida. As cores são o vermelho, tá certo? Pode ser usado bicolor, mas o vermelho é a cor estimulante, é a cor da vida, a cor do sangue. A data comemorativa 8 de março, dia da semana, segunda-feira. Sincretismo também não há, tá certo? Então, para quem quiser se aprofundar um pouquinho mais, também recomendo 2 livros aqui, Pai Rubens Saraceni, Orixá Exu, e o livro de Exu, também de Rubens, pela editora, os 2 pela editora
madras, tá bom? E aqui algumas referências, eu não vou ler isso aqui agora, não vou passar para vocês isso aqui, porque a gente tem uma aula só de pedras e cristais e de otás, tá bom? Então lá tem essa lista à disposição de vocês, lá eu explico melhor sobre as pedras dos orixás, que são os otás, tá certo? Então não vou entrar nessa questão aqui agora, porque já tem uma aula só para isso, tá bom? As velas a gente pode falar, que eu não tenho nenhuma outra aula, então a gente segue aquele padrão das cores dos orixás, para referenciar as velas que eles utilizam, as velas que são da preferência para fazer oferendas, agradecimentos, pedidos, etc. Tá bom? Oxalá, então, a gente usa a vela branca. Logunã, a gente usa a bicolor preto, branco e preto, ou azul escuro. Eu dou preferência para azul escuro, para o Logunã, tá bom? Oxum, a gente tem a bicolor azul, a rosa, ou desculpa, bicolor azul e rosa, que é uma vela que ela é azul e rosa, né, bicolor, ou a rosa, eu dou preferência para a rosa, para Oxum, tá bom? Ou a vela dourada também, que hoje existe, né, vela dourada, pode ser usada a vela dourada também, tá bom? Oxumaré a gente usa azul turquesa, Oxóssi a gente usa verde, Obá a gente usa magenta, Xangô a gente usa marrom, contexto religioso, tá bom, gente? Egunitá e Oroiná, laranja, Ogum, vermelho, Yansan, amarela, Obaluaê, a gente usa o bicolor branco e preto, e pode-se usar a vela prata também, tá bom? Hoje a gente tem nas lojas, nas fábricas aí a vela cor prata, tá bom? Nanã a gente usa o lilás, Iemanjá a gente usa o azul claro, o Molu a gente usa bicolor, preta e vermelha, ou a gente pode usar o roxo, eu dou preferência para o roxo, porque hoje não está escrito aqui, tá bom? A vela roxa para o Molu é a principal no nosso contexto, tá bom? Exu é o preto e Pombagira é o vermelho, tá certo? E assim a gente encerra aqui os tronos divinos, dúvidas, grupo secreto, estou à disposição de vocês. Parece complexo, mas na hora que a gente vai lendo, a gente vai revendo esse material, a gente pega assim, de um dia para o outro, tranquilamente, tá bom? Isso aqui é bacana, os umbandistas saberem e conhecerem, tá certo? Porque são perguntas que a gente recebe de rotina, a gente recebe todo dia essas perguntas, as pessoas perguntam, quem é o santo, quem é o sincretismo, qual cor de vela que eu uso, qual orixá que serve para isso ou para aquilo, qual a energia que eu vou utilizar para esse problema, muito importante. Então, eu aconselho que você reveja a aula, anote, tire suas dúvidas, porque isso aqui um bandista precisa saber, tá certo? Então, os tronos estão aí, e a gente vai falando disso um pouquinho mais para frente também, lá na esquerda da Umbanda, dos orixás não fatorais, e vamos para a próxima aula. Axé, até lá!